A paz do Senhor. O foco na lição de hoje é sobre o livro do profeta Amós, evidenciando que é tempo de buscar a Deus de todo o coração. Na reflexão de hoje será mostrado o cenário histórico da mensagem do profeta Amós, destacando a essência da sua mensagem, identificando as lições que devem ser absorvidas e implementadas na atualidade. Lembre-se de que a unidade determina o tamanho da força de uma equipe, de uma família ou de uma instituição. Verifique aí se você continua inscrito no canal, pois algumas inscrições e também pedidos de notificações foram estranhamente desativados. Se inscreva ou reinscreva no canal, acione o sininho para você receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. Compartilhe essas reflexões bíblicas nas suas redes sociais, registre o seu feedback com seus comentários e, ao final, deixe o seu like ou o seu dislike. Suas interações são muito importantes e eu conto contigo para aí me ajudar no crescimento do canal. Você está em minhas orações. Faça também o seu investimento financeiro no meu ministério através do Pix e-mail jcsilvagna@gmail.com. Deus te recompensará de forma transbordante. O textuário da lição bíblica de hoje está em Amós, capítulo 5, versículo 4, que diz: Porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Como verdade aplicada, o pastor Antônio Paulo Antunes, ele ressalta que, como discípulos de Cristo, somos chamados a um viver coerente com a fé e os valores bíblicos. O texto de referência está em Amós, capítulo 7, versículos 7 a 9, versículo 14 e 15. Nesse texto, Deus, se utilizando da figura de um prumo, ele anunciou que agiria sem misericórdia com o reino do norte, que normatizou e institucionalizou a prática da idolatria, deixando de buscar a Yahvé Adonai. O texto também ele mostra a resposta do profeta Amós ao sacerdote Amazias, que era aliado político do rei Jeroboão, que denunciou o profeta ao rei e o mandou a retornar a Tecoa, que era a cidade natal do profeta, cerca de 16 quilômetros ao sul de Jerusalém, no reino de Judá. Mesmo sendo boiadeiro e cultivador de figos silvestres, sem ascendente sacerdotal ou ordenação ao ministério profético na forma convencional, pois Amós ele nunca participou da escola de profetas, Amós ele aceitou o chamado divino para exercer o ministério profético em um cenário político e religioso de intensa rebeldia ao Deus de Israel. Apesar de o rei Jeroboão, ao assumir como primeiro rei do Reino do Norte, reinando entre os anos 786 a 746 a.C., apesar de Jeroboão ter incentivado a vida religiosa no Reino do Norte, ele o fez de forma totalmente errada. Dificultou a ida dos israelitas a Jerusalém para sacrificar e adorar ao Senhor, a Yahvé Adonai, pois Jeroboão imaginava que ele iria perder o controle político sobre a população do Reino do Norte. Jeroboão também mandou construir 2 bezerros de ouro para serem adorados como deuses, fixando um ao sul na cidade de Betel e outro ao norte na cidade de Dan, regiões estratégicas transformadas em centros de culto pagão para as 10 tribos do norte. Mesmo que alguns israelitas eles continuassem praticando os rituais da lei mosaica e até se excedendo em alguns casos, a vida espiritual no Reino do Norte ela se tornou algo apenas aparente, pois os corações dos israelitas estavam afastados de Deus. Amós, ao se propor profetizar contra a postura de Jeroboão, que liderou a implantação da idolatria no Reino do Norte, teve que abandonar a sua profissão de pecuarista e de agricultor no interior da Judéia. O nome Amós significa carregador e revela que o fato de Deus levantar Amós como profeta, como seu representante no Reino do Norte, era a melhor forma de Deus demonstrar que o Reino do Norte estava sendo um peso que Deus estava carregando, mas que se continuassem na prática da idolatria, da injustiça e da imoralidade, seriam abandonados por Deus. Mesmo não sendo de linhagem sacerdotal ou profética, como Jeremias, Ezequiel, Isaías, Daniel e outros profetas, Amós ele foi um homem piedoso, um servo humilde e obediente a Deus, que atraiu para si o poder e a sabedoria de Deus para exercer o ministério profético de forma muito corajosa, longe da sua terra natal, na exclusiva dependência de Deus para cumprir as suas ordens.
pela eloquência e também pela linguagem utilizada na transmissão das mensagens proféticas, aparentemente Amós era uma pessoa instruída, proprietário do rebanho e também do bosque de figos silvestres que ele cultivava, e não apenas um trabalhador braçal contratado por algum fazendeiro da região de Tecoa. O período profético de Amós, pela menção que Amós faz da prosperidade natural do Reino do Norte, se encaixa na última parte do reinado de Jeroboão, iniciada aproximadamente no ano 760 a.C. A rejeição sofrida por Amós, ela se deu pelo fato de que, ao denunciar a injustiça social, a corrupção, a imoralidade, a opressão política e religiosa, o profeta Amós ele colocou em dúvida o ministério dos profetas e também dos sacerdotes apoiadores da gestão idólatra do rei Jeroboão. Ao se posicionar como arauto de Deus e entregar uma mensagem que conclamava os cidadãos israelitas ao arrependimento e a buscarem ao verdadeiro Deus, Amós ele bateu de frente com os interesses pessoais dos falsos profetas e dos sacerdotes líderes dos cultos pagãos, até mesmo dos que ainda continuavam sacrificando a Yahvé, mas que o faziam apenas de forma aparente, tendo em vista que o coração estava longe de Deus. Amazias, que era o sacerdote oficial no centro de culto pagão em Betel, ao ver confrontados seus pecados, bem como o pecado do rei e do povo, liderou a oposição ao profeta Amós e, junto com a classe social dominante, reagiram violentamente contra as profecias de condenação proferidas por Amós, o denunciou ao rei Jeroboão e trabalhou para que ele fosse expulso do reino do norte. O falso subterfúgio utilizado pelo sacerdote Amazias foi denunciar Amós ao rei Jeroboão, o acusando falsamente de ser um traidor do reino. Incitou o povo contra o profeta, desclassificou Amós como profeta ao desdenhar de sua origem e de sua profissão, querendo fazer entender que a mensagem profética de Amós desmerecia quaisquer créditos. Amazias também se utilizou de sua autoridade sacerdotal de forma abusiva, objetivando proteger os santuários pagãos construídos pelo rei Jeroboão em Betel e em Dan, ao invés de defender o templo de Deus construído pelo rei Salomão em Jerusalém. Amós poderia ter se utilizado do fato de que o sacerdote Amazias também não tinha ascendente sacerdotal e nem profético, pois havia sido feito sacerdote oficial do centro de culto pagão em Betel pelo rei Jeroboão e de forma irregular, mas Amós não o fez, não se utilizou desse fato. Em defesa do seu ministério profético, Amós reconheceu suas origens e deu crédito ao seu chamado e comissionamento exclusivamente à ação divina. Por isso, Amós ele se manteve resiliente e compromissado em cumprir a sua missão profética, independentemente do preço que tivesse que pagar. Além disso, Amós ele entregou a dura profecia contra o sacerdote Amazias e contra o reino do norte, dizendo: portanto, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. A essência da mensagem profética transmitida por Amós se resume no anúncio da justiça de Deus, na exigência divina de retidão e justiça do seu povo em Israel e da necessidade de verdadeiro arrependimento e da busca ao verdadeiro Deus. Nos capítulos 1 e 2, o profeta ele falou diretamente ao povo representado aí pelos israelitas, moradores do Reino do Norte. Nos capítulos 3 a 6, a mensagem profética foi dirigida diretamente ao Reino do Norte como nação e às suas lideranças políticas e religiosas. Nos capítulos 7 a 9, o profeta ele descreveu as visões dadas por Deus a ele para anunciar o juízo de Deus que seria executado no dia do Senhor. A título de informação, a menção do dia do Senhor no contexto bíblico é uma referência ao momento no qual Deus executará o seu juízo sobre os ímpios. Já o dia de Cristo, mencionado no contexto do Novo Testamento, é uma referência ao momento que Deus vai recompensar aos que se mantiverem fiéis e resilientes até o fim. A justiça de Deus anunciada pelo profeta Amós era necessária ser aplicada, pois a sensibilidade humana e o amor ao próximo
estavam distantes do ideal de vida dos israelitas. A injustiça social estava predominando e fazendo com que as pessoas honestas elas fossem vendidas como escravas para pagar suas dívidas. O pecado havia se enraizado e sido normatizado no Reino do Norte, de forma que os próprios pais e filhos se relacionavam sexualmente com uma mesma mulher. As coisas ímpias foram misturadas com as coisas sagradas, gerando profanação e ferindo a santidade de Deus. O estilo de vida religiosa, material e social estava totalmente ao contrário dos propósitos de Deus para a vida humana. Havia se tornado algo normal comer alimento sacrificado aos ídolos, algo similar ao que ocorre na atualidade nas festas juninas, onde os rituais praticados e os alimentos consumidos são em homenagem aos santos populares considerados dentro do cristianismo como deuses pagãos, numa aculturação do evangelho na qual as culturas mundanas e profanas passam a conviver e serem vistas, aceitas dentro da cultura cristã como algo normal, como algo natural, de forma que a cultura cristã, ao sofrer a influência das culturas mundanas e profanas, acaba sendo sobreposta por elas. As lideranças religiosas no Reino do Norte, elas se escondiam atrás de uma falsa moralidade e de uma falsa espiritualidade para oferecer culto aos deuses pagãos, algo que desagradava extremamente a Yahvé. A semelhança também do que ocorre em muitos templos da atualidade, onde os elementos cristãos de culto e adoração a Deus são substituídos por elementos com origem nas culturas locais pagãs e onde o hedonismo e o antropocentrismo tomam o lugar que Deus deveria estar entronizado. Dentre as 8 nações mencionadas e denunciadas no livro do profeta Amós, Israel, que deveria ser exemplo de adoração exclusiva a Yahvé Adonai, era a pior de todas, pois havia apodrecido espiritual e moralmente. Não diferente de muitos que se intitulam cristãos na atualidade, mas a única coisa que conseguem é profanar e ferir a santidade de Deus. Deus exige retidão e justiça do seu povo, pois foi o povo a quem o próprio Deus levantou a partir do chamado de Abrão e constituiu sobre a terra para transmitir às demais nações o conhecimento a respeito dos propósitos de Deus para a vida humana, independentemente da classe social que a pessoa pertence. Diante de tanta hipocrisia nas festas, nas assembleias solenes, nos holocaustos, nas ofertas de manjares, nos cânticos e nas melodias dos instrumentos executados nos cultos pagãos, na falsa adoração a Deus, o Senhor bradou dizendo: corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Em Amós, capítulo 7, versículo 1, Deus mostrou que essa 8ª profecia de Amós iria se cumprir à semelhança do que acontecia quando as nuvens de gafanhotos invadiam e destruíam as plantações na Palestina. O pastor Antônio Paulo Antunes ressalta em seus comentários que inexiste retidão onde inexiste justiça, pois a justiça sem a retidão é puro engano. Nos dias de Amós, a falta de retidão era sentida nas 3 diferentes esferas da vida pública: nos tribunais de Israel, nas classes sociais predominantes e na esfera religiosa que oferecia culto a deuses pagãos e não a Yahvé Adonai. O povo de Deus deveria ser exemplo de retidão e justiça, de amor a Deus e ao próximo. No entanto, tudo estava sendo feito de forma oposta à vontade de Deus, desfavorecendo descaradamente as pessoas sem influência social ou religiosa. Um triste exemplo do estilo de vida escolhido por muitos na atualidade, que apesar de frequentarem templos regularmente, seus corações estão longe de Deus. A necessidade do verdadeiro arrependimento era extremamente urgente, como é na atualidade. Por isso, o profeta ele foi incisivo ao profetizar contra a idolatria praticada nos cultos às estátuas levantadas por Jeroboão, nos centros de adoração pagã, ao sul em Betel e ao norte em Dan. Amós foi o instrumento utilizado por Deus naquela época para despertar a memória do povo quanto às instruções divinas dadas por Deus a Moisés e alertar sobre as consequências inevitáveis a quem cometesse quaisquer tipos de desvio espiritual, moral e social.
A ação divina, enviando o profeta Amós com uma mensagem de confronto ao pecado e de convite para o povo buscar ao Senhor, foi resultado da misericórdia divina. Deus, mesmo não compactuando com os erros cometidos por seu povo, Deus mostrou que não tem prazer de sumariamente condenar o ser humano sem primeiro lhe dar oportunidade de arrependimento sincero e conversão. Como prova de reconhecimento de que a ira divina era pertinente, atônito diante do quadro assustador que via, o profeta Amós foi o primeiro a implorar a Deus por perdão ao povo de Israel. Assim como a vegetação não suportava o ataque das nuvens de gafanhotos, o povo de Israel era frágil, era vulnerável, sem condições de suportar a ira de Deus. A exemplo da forma como o profeta Amós agiu corajosamente, transmitindo a mensagem ordenada por Deus, sem se comprometer ou ser conivente com os pecados da nação, das lideranças religiosas e políticas, a forma ousada como Amós confrontou e denunciou a idolatria, a corrupção, as injustiças sociais e a imoralidade, bem como a forma como o profeta Amós reagiu implorando o perdão divino, denota que o profeta, além de ter abraçado o privilégio em ser o porta-voz de Deus aos israelitas no Reino do Norte, Moisés também, ele assumiu com bravura a responsabilidade no cumprimento da missão profética recebida do próprio Deus. A falsa sensação de que Israel era o povo de Deus precisava ser desfeita, pois a condição de povo de Deus não isentava a nação de ser julgada e condenada por Deus. Pelo contrário, exigia de Israel um comportamento diferenciado que pudesse servir de espelho e de modelo às demais nações quanto à adoração exclusiva ao único e soberano Deus, a Yahvé Adonai. Ao julgar e disciplinar o seu povo, Deus demonstrou o seu insondável amor, pois não queria vê-lo destruído e sendo motivo de zombaria para as nações pagãs à sua volta. Parafraseando o que diz o estudioso da Bíblia, o irlandês John Alexander Motyer, pode-se afirmar que o destaque particular de Amós é o seguinte: quanto mais perto de Deus a pessoa se encontra, mais próximo ela está do juízo e mais certo será o seu julgamento. Isso porque uma pessoa próxima de Deus tem condições de ser instruída em todos os aspectos do que é correto, moral, justo e bom, como também do que é errado, imoral, injusto e mal. Por isso, essa pessoa será mais cobrada e deverá se comportar de forma irrepreensível, sob pena de ser a primeira a ser julgada por Deus. Portanto, pelo privilégio que o cristão tem de estar na condição de salvo e poder desfrutar dos cuidados especiais de Deus em todas as áreas da vida, mais se é exigido do cristão. É impossível exigir da escuridão claridade, mas de uma lâmpada, o esperado é que ela produza claridade de forma natural, da mesma forma que se espera que o sal dê sabor aos alimentos. O fato de Israel ser a nação escolhida por Deus não a tornou mais importante que as demais nações, no sentido de Israel poder pecar sem sofrer as consequências dos pecados praticados. Israel deveria ser luz para as demais nações e não se tornar igual a elas ao mergulhar nas trevas espirituais e morais. O pastor Antônio Paulo Antunes, ele lamenta em seus comentários que, na atualidade, muitos, a exemplo de Israel, têm se esquecido do dia em que foram libertos e passado a viver em situações incoerentes a pessoas libertas, estilos de vidas que não as identificam com o libertador da alma humana. A nulidade do formalismo e do cerimonialismo religioso precisa ser repensada, pois se o formalismo e o cerimonialismo religioso não estiverem atrelados a atitudes que de fato denotam amor e devoção a Deus, só vão gerar indiferença quanto às carências espirituais e sociais das pessoas, aumentará as mazelas humanas e encherá o cálice da ira de Deus que um dia será derramado sobre os filhos da desobediência. Lindos cenários, excelentes programações, oratórias arrebatadoras, aparência de piedade e devoção não substituem um coração quebrantado e contrito diante de Deus. Além disso, alerta o pastor Antônio Paulo Antunes em seus comentários: o ativismo do calendário não pode nem deve substituir o socorro aos aflitos e aos desvalidos material e espiritualmente, onde quer que eles estejam. Para Russell Norman Champlin, que é uma referência na teologia cristã, a verdadeira religião
ela se manifesta por meio da justiça, que, por ser abundante, rola como um riacho pelos sopés dos montes, regando-os. E se manifesta também através da retidão, que, por ser uma torrente, deve fluir de forma perpétua. Isto porque a justiça e a retidão são a essência da verdadeira fé. Por isso, Salomão ele foi inspirado por Deus a orientar, dizendo: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Em meio à devassidão espiritual, à idolatria, à injustiça social, ao sofrimento, à indiferença quanto à santidade e à vontade de Deus e à possibilidade de a nação ser destruída, surgiu uma mensagem de esperança. Mesmo evidenciando que iria punir a nação por seus pecados, enviando fogo destruidor e também outros castigos, Deus diz ao remanescente fiel: naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Aqui o profeta Amós ressaltou a graça, a misericórdia e o amor de Deus que permitem ao ser humano ter oportunidade de arrependimento, confissão, conversão genuína à soberana vontade de Deus, revelada no sublime propósito de Deus para a vida humana, que foi consolidado na pessoa de Jesus Cristo, o descendente de Davi. Amós, mesmo sendo improvável e de quem ninguém esperava algo tão sublime como de ser porta-voz de Deus na sua época, Amós cumpriu com louvor a missão recebida do próprio Deus, ainda que tenha sido perseguido por seus opositores que tentaram desqualificá-lo e desmoralizá-lo para ofuscar a sua mensagem profética, da mesma forma que tentaram fazer séculos depois com o próprio Cristo no cumprimento literal da profecia messiânica de Amós. Por meio do profeta Amós, Deus deixou claro que a verdadeira espiritualidade deve ser refletida diariamente em um estilo de vida que agrada ao Senhor e atrai outras pessoas a conhecer a Deus e a servi-lo. Para que isso seja possível, a justiça, a retidão e o arrependimento sincero deve ser visto, aceito e vivenciado como a única solução para os problemas da humanidade. Deus é santo e justo, como também misericordioso. No entanto, a misericórdia de Deus não anula a sua justiça. Cada cristão precisa entender que a sua missão é de representar Deus na terra e proclamar a sua mensagem de confronto ao pecado, de arrependimento e de esperança onde quer que Deus designar para que o cristão vá, independentemente de as pessoas aceitarem ou não, a exemplo do que ocorreu com o profeta Amós. Amós ele serve de inspiração a cada cristão por sua postura, seu ministério, sua ousadia, seu comprometimento, sua resiliência e sua fé no Deus que o chamou, o comissionou, o enviou para o meio dos lobos espirituais, o capacitou para exercer o seu ministério e o tempo todo esteve com Amós. Assim como a missão dada por Deus a Amós, a missão dada por Deus a cada cristão na atualidade tem que ser missão cumprida no bom sentido do termo e não no sentido de distorcer a justiça, como alguns infelizmente fazem na atualidade. Ore para que a sua prática de vida religiosa reflita os lábios, a postura e as atitudes de uma pessoa devota, temente e obediente a Deus, e não apenas formalismo e cerimonialismo religioso. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.